que é programação. Vamos ver. A programação é o fato de instruir o computador a executar tarefas. Isso é, fornecer ao computador um conjunto de instruções escrita em uma linguagem de programação. Uma linguagem que se entende, que nós chamamos de linguagem de programação. Para resumir, o que é a programação é o fato de você escrever códigos em uma linguagem que o computador consegue entender e executar tarefas que você gostaria que ele executasse. Beleza? Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Instruir ao computador a somar 1 mais 1 e imprimir 2 na tela. Aqui vocês estão vendo que eu estou explicando conceitos super básicos porque o meu objetivo é ajudar você que tanto é da área de TI, mas outras áreas, ou você de outra profissão, a se tornar desenvolvedor. Então a gente começa realmente com o básico para você entender muito bem. Então aqui, o exemplo que eu trouxe aqui é para mostrar para você que a programação começa desde, não precisa ser coisas super complexas, não. Começa desde você escrever um programa que instrui ao computador para somar 1 mais 1 e imprimir 2 na tela. Para isso, você usa uma linguagem, que nós chamamos de linguagem de programação, que ao você escrever nessa linguagem e executar esse teu programa no computador, o computador consegue entender e produzir, executar, realizar a tarefa que você instruiu ele a executar, a realizar. É óbvio que por trás disso tem muitas noções, mas não se preocupa que nós vamos ao longo do tempo, se você ficar comigo neste canal, nós vamos descobrindo cada uma desses conceitos. Como eu falei no início, o objetivo desse canal é realmente ajudar você a se tornar desenvolvedor. Do absoluto zero, mesmo você não sabendo programar, beleza? Mas a base é isso. A programação é nada mais nada menos do que fazer o computador, instruir o computador para executar tarefas através de uma linguagem que o computador entende, que nós chamamos de linguagem de programação. Um programa de computador é uma série de instruções escritas em um ou mais linguagens de programação que um computador pode executar. Então, se você não sabia ainda o que era a linguagem de programação, a partir de hoje você consegue entender claramente. Uma linguagem de programação é uma linguagem que o humano usa para que o computador consiga entender o que ele quer dizer e executar essas tarefas. Da mesma forma que a gente fala francês, inglês, português para se comunicar entre humanos, o homem e o computador têm forma de se comunicar através de uma linguagem que chamamos de linguagem de programação. Os famosos Java, .NET, Python, JavaScript, enfim, são linguagens de programação. Então, um programa de computador é nada mais nada menos do que uma série de instruções que você escreve usando uma linguagem de programação e executa isso no computador, e o computador lê cada uma dessas instruções e realiza tarefas de acordo com aquilo que você especificou na instrução. Isso é um programa de computador. O que não é programação, Agora que você entendeu programação, seria muito importante você ter uma diferença clara do que é programação, do que não é programação. Por quê, Manuel? Para justamente você não seguir um caminho que não levaria a você aquilo que você deseja, que é se tornar um desenvolvedor. Então você quer aprender a programar porque a programação é a chave e o fundamento para se tornar desenvolvedor. Se você não sabe o que é desenvolvedor ou gostaria de frisar esse conceito, nós temos o nosso vídeo onde a gente falamos a respeito do que é um desenvolvedor. Corre lá depois de assistir esse vídeo para assistir, assim você vai entender. E você vai entender que, inclusive, um dos problemas que as pessoas têm o medo para se tornar desenvolvedor é aprender a programar, porque acham difícil. Por quê? Porque a programação é a chave de você atuar como desenvolvedor. Então, aqui, o que não é programação é tudo que não é escrito em uma linguagem de programação para o computador entender ou executar sozinho. Por que o sozinho? Porque nós vamos ver aqui o exemplo para você entender, por exemplo, a redação do documento Word. Você está se comunicando com o computador, você está escrevendo um documento. Só que por que não é programação? Porque ali, se você olhar, por exemplo, um documento Word, você está digitando textos, mas não é algo que você vai depois mandar ao computador executar para produzir alguma coisa. Ele sozinho, correto?
Documento Word, você vai digitar lá e você vai salvar. Mas, mano, eu mandei salvar. Mas justamente a programação é justamente o código por trás do software Word que executa a tarefa de salvar quando você aperta em salvar. Você está vendo? O que você está escrevendo no Word não é programação. Agora, o código que foi escrito para que você tenha a aplicação do Office rodando e quando você clica em salvar, ele salva o arquivo para você, esse código que é programação. Beleza? Criação de sites usando aplicações webs com ferramentas de construção de páginas. Por exemplo, o Google Site, o Wix, todas essas coisas. Eu ia te dizer o WordPress. Parte do WordPress não é programação, embora o WordPress tenha partes onde ele aceita códigos de programação, correto? Por exemplo, códigos HTML que você consegue inserir para ele fazer alguma coisa. Então, o WordPress em si, na forma que você constrói o site arrastando coisas, isso não é programação. Mas por que não é programação? Porque você não está usando uma linguagem de programação, o computador não vai executar sozinho esse programa que você rodar. Você está usando já um software, o WordPress sim, o código que está por trás do WordPress, esse é programação. É um programa de computador, né? O WordPress é uma aplicação web, né? O WordPress é uma aplicação web que foi feita justamente para executar como tarefa a construção de sites. Daí você, o usuário final, usa o WordPress para construir sites, assim como o Wix, assim como o Google Sites, por exemplo. Outra coisa aqui, criação de forms como o Google Forms. O Google Forms é um programa de computador, é uma aplicação web que você usa para construir formulários. O formulário que você está construindo não é programação, você não está usando uma linguagem de programação, você está escolhendo elementos gráficos, elementos visuais para construir esse formulário. O código que está por trás, que executa essa tarefa quando você instrui a ele, esse código que é programação. A pessoa que programou esse código, ele instruiu que quando o usuário arrastar esse negócio ou escolher esse tipo de pergunta, esse formato, você faz isso, aquilo na visualização. Esse código por trás que é programação, beleza? Então, assim você consegue entender claramente o que é programação e o que não é programação, para você aprender a programação em si.